Olá, turma do nono ano, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos começar mais uma aula de genética sobre a primeira lei de Mendel, tá certo? Eu acredito que vocês pegaram o material da última aula, deram uma revisada, deram uma lida naqueles conceitos básicos, já estão mais familiarizados, não é verdade? Então, vamos lá. Quem foi Gregor John Mendel, né? Quem foi Mendel? Foi um filho de camponês pobre que entrou no monastério dos Agostinos em Bern, na Áustria, né? Hoje é atualmente a República Tcheca. Ele entrou em 1843. Ele foi ordenado sacerdote em 1847 e depois ele foi enviado para estudar ciências naturais em Viena. Só que ele não teve tão boas notas na parte, né, de física, de matemática, mas aí ele voltou, certo? E ele ficou como professor auxiliar de ciência. E nesse período foi percebido, né, que ele tinha realmente qualidades intelectuais um pouco elevadas. Então aí ele se dedicava à parte religiosa, mas ele também se dedicava à parte da científica. Foi quando ele começou, né, a observar a questão de pesquisar ervilhas que as pessoas vendiam, né, num povoado lá, próximo ao seu monastério. E aí ele ficou conhecido, certo? Como o pai da genética, né? Seus estudos foram muito importantes, né, para o desenvolver dessa parte da biologia, né? Então, gente, ele escolheu para seu estudo ervilhas de cheiro, tá? Dessa espécie Pisum sativa. E por que ele escolheu essas ervilhas e justamente dessa espécie? Porque eram ervilhas de fácil cultivo, tinha um ciclo reprodutivo curto, não demorava muito, produzia muitas sementes, muitas de suas características eram visíveis a olho nu e fazia a autopolinização, né? E olha só, mesmo tendo um ciclo de vida reprodutivo curto, ele passou nesse estudo dele nada mais e nada menos do que 7 anos. E quando ele foi mostrar o resultado, gente, ele foi mostrar num período em que Charles Darwin estava falando da origem das espécies. Aí ele não foi muito bem assim, vamos dizer, não foi muito bem aceito as suas ideias. Aí ficaram um pouquinho engavetadas, encaixotadas por um bom tempo. Só depois, né, que 3 cientistas acharam esses escritos de Mendel, foram refazer esses experimentos e viram realmente que tinha fundamento. Aí foi que a genética surgiu realmente, né? Por isso que a genética não é um ramo tão antigo da biologia como a gente já viu. Então, gente, por que também Mendel teve sucesso, vamos dizer assim, nesse seu experimento? Primeiro que ele pegou aquela ervilha, a ervilha com aquelas características, e ele observou nela essas 7 características aí, ó. A forma da vagem, a cor, como era a forma da semente, a cor da semente, a cor da casca, a posição das flores, a altura das plantas. E pacientemente ele foi vendo essas características e estudando cada uma delas. Cada uma delas. Agora eu vou estudar a altura da planta. Aí ficava o tempo que fosse preciso, observando, plantando, vendo, escrevendo, e aí foi, certo? Outro fato que eu acabei de falar. Outro fato que contribuiu para o sucesso da pesquisa de Mendel foi que ele analisou apenas uma característica de cada vez, sem se preocupar com as outras. Ele não estava com pressa. Em seus experimentos, Mendel teve cuidado de utilizar apenas plantas de linhagens puras. Por exemplo, plantas de semente verde que só originassem semente verdes e plantas de semente amarelas que só originassem sementes amarelas. Ô, professora, como é que ele sabia isso?
através de observação, de plantação, de germinação, mesmo. Era o passo a passo. Aí, vejam, para a gente dar continuidade, a gente precisa se familiarizar com esses 4 conceitos, tá, gente? Que a gente viu na aula passada. O genótipo, que é a carga genética que a gente herda. Na primeira lei, vai ser representado pelas letras. O fenótipo, que são as características observáveis de um organismo, são as manifestações do genótipo, né? Se lembra, meus olhos são castanhos. Castanhos o quê? É o que a gente observa, certo? Isso daqui agora é super, hiper, ultra, mega importante. Homozigotos ou puros indivíduos que têm os alelos iguais. Azão, azão, bezinho, bezinho, certo? Heterozigotos ou híbridos. A gente vai ouvir muito, puro e híbrido agora. É quando tem os alelos diferentes, azão com azinho, bezão e bezinho, certo? Ainda também eu deveria ter colocado aí, dominante e recessivo. Dominante é aquilo que aparece mais. E recessivo é aquilo que não aparece tanto. Aí vejam, relembrando aqueles conceitos, e Mendel fazendo esse experimento, o que foi que ele definiu? Ele definiu uma simbologia para representar os fatores, as características que ele descobria. Então, como foi que ele escolheu esse símbolo, essas letras, vamos dizer assim, essas letras na genética, de maneira bem simples falando? Ele pegou a inicial da recessiva, daquela característica que menos acontecia, para determinar as letras. Aí o exemplo dele com as ervilhas, né? Tinha 2 cores as ervilhas de Mendel, a amarela e a verde. Então, a verde, ele percebeu que era recessiva. Então, verde começa com a letra V. Então, aí, ele escolheu a letrinha V para fazer o seu experimento todo. E a semente amarela era dominante. Então, se era dominante, ficou com V grande. E a verde, que era recessiva, ficou com Vzinho pequeno. Certo? Aí eu coloquei aqui, ó. Acompanha a setinha. Recessivo ficou com V pequeno. V grande ficou com dominante. Quando você tem, presta atenção agora. Quando você tem 2 V grandes, a gente não fala V grande, a gente fala Vzão, Vzão. Eu posso chamar esse indivíduo de homozigoto, porque são iguais, dominante, porque a letra é grande. Ou então, puro ou pura dominante. A espécie aí é pura dominante, ok? Vzinho, Vzinho, são homozigotos, são iguais. Só que é recessivo, porque a letra é pequenininha. Ou então é pura recessiva, certo? V grande com V pequeno, Vzão, Vzinho, é heterozigoto ou híbrido, certo? Vão se familiarizando, nada de desespero, ok? Então, gente, o que foi que Mendel fez? Depois que ele criou a simbologia, ele foi mostrar o que foi o experimento dele, ou seja, o que foi o cruzamento dele das espécies, que foi justamente quando ele pegou, acompanha com calma, não vão se desesperar, tá certo? Então, vê só, foi quando ele pegou aqui, ó, a ervilha verde, olha a minha setinha, Vzinho, Vzinho, e ele cruzou com a amarela, que é o V grande com V grande, que é o primeiro experimento dele, né? O primeiro cruzamento, vamos dizer assim. E ele chamou esse primeiro cruzamento de geração parental, ou P. Quando ele cruzou, minha gente, o resultado foi somente ervilha da cor amarela. O amarelo predominou. Esse resultado, que foi a primeira geração, ele chamou de F1. Só que o F1, vocês estão vendo aqui a letrinha, ó, ficou Vzão e Vzinho. Foi uma geração 100% amarela, mas híbrida, heterozigoto. As letras eram diferentes. Aí o que foi que ele fez? Ele pegou essas 2
dois resultados desse híbrido e autofecundou. Como vocês estão vendo aqui, ó. Ele pegou o Vzão e o Vzinho e cruzou com Vzão e Vzinho. Aí ele teve o resultado da segunda geração, conhecida também como F2. E o resultado foi o seguinte: surgiram esses daqui, ó. Tá certo? Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Meu Deus do céu, a senhora tá falando de tanto V, de tanto cruzamento, eu não tô entendendo nada. Tá falando grego. Vamos entender agora. Gente, o que ele fez, eu coloquei aqui com a minha letrinha para vocês verem se fica melhor. Esse cruzamento dele, o V grande amarelo dominante, o V pequenininho verde. O cruzamento de Mendel acontece da seguinte forma: ele pegou a ervilha amarela, os dois V grande, e cruzou. O xizinho significa cruzar com a verde. O que é esse cruzamento? Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei esse V grande e juntei com esse Vzinho. E esse mesmo V grande, juntei com o Vzinho de cá. E depois eu faço o mesmo processo com a outra letra, minha gente. Eu pego esse V daqui e vou cruzar com o primeiro e vou cruzar com o segundo. Aí o resultado, ó, se lembra da bolinha amarela? 100% amarelo, só que foi híbrido, heterozigoto. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Por que, professora, 100%? Gente, cada um desse resultado significa um quarto. Por isso que 25%. 25, 25, 25, 25, 100%. Aí foi quando ele pegou dois desses e autofecundou. Olha aqui a minha setinha, ó. Acompanha que fica mais fácil. Presta atenção. Esse V grande, você vai cruzar com esse da frente e depois vai cruzar com esse de trás. A mesma coisa vai fazer com esse daqui, ó. Pega ele junto com o da frente e pega ele junto com o de trás. Aí foi quando deu o resultado, ó, da geração 2. 75% amarela e 25% verde. Olha aqui, ó. 3 amarelas e uma verdinha, que é o recessivo. Isso aqui no desenho de cor, o que eu mostrei ali de lado foi isso aqui, ó. A ervilha amarela com a ervilha verde. O primeiro resultado, todas amarelas. Depois que ele pegou duas e autofecundou, surgiram 3 amarelas e uma verde. Tá mais claro? Vamos ver. Professora, esse cruzamento aí eu achei meio confuso, meio complicado. Tem uma outra forma de você fazer, se você não achou essas setinhas uma com a outra, que pode ser assim, ó. Como fazer o cruzamento? Eu coloquei aqui, ó. Essa foi a primeira forma, né, que tem nos exemplos da maioria dos livros, que é assim, ó. Você acompanha a seta. Se tu acompanhar a seta, tu vai acertar. Tá vendo, ó? Certo? Ou então, gente, esse cruzamento aqui, tá vendo? É o mesmo desse, vice, pra não se confundir. Só que eu coloquei aqui em forma de tabelinha. Pode ser assim também, ó. Você separa. Pega essa daqui, bota na horizontal e essa daqui na vertical. Aí você vai juntando, ó. Esse Vzão com esse Vzão, coloca aqui na caixinha. Esse Vzão com esse Vzinho, coloca aqui. Aí depois vai fazer esse Vzão com esse Vzinho, tá aqui de lado o resultado. Ó. Eu botei aqui, vice, e Vzinho com Vzinho. Tá vendo que esses quatro... Eita, desculpa. Tá vendo que esses 4 resultados que estão aqui é igual aos que estão aqui? Só que o cruzamento foi de forma diferente. Isso daí é só praticando que a gente vai aprender. Fazer esse cruzamento inicial, tá certo? E a gente vai praticar, não se aperreie. Ok? Posso dar continuidade? Que barulho danado, meu Deus, é difícil. Então, vamos lá. Gente, quando a gente faz um cruzamento, ele vai ter um resultado. E essa parte da genética, algumas pessoas não gostam, porque agora envolve um pouco da matemática. Eu posso demonstrar um resultado de genética de 3 formas. Ou em forma de porcentagem, ou em forma de fração, ou em forma de proporção.
Vamos ver cada um desses resultados. E a gente representa esses resultados em forma de genótipo e fenótipo, tá bom? A gente vai ver com calma, não se desespera, tá? Pode parecer assim um pouco complicado, difícil, mas não é. Isso é super simples. E a primeira lei, você ainda tem a segunda. Então, vê só, gente. Esse resultado aqui é daquele exemplo, do primeiro exemplo. Aqui é em forma de porcentagem, tá? Ó, vezão, vezinho. Se lembra que eu falei que são 4 resultados, então cada um aqui vai ter 25%, que somando vai dar 100. Então, se eu tenho vezão, vezão, foi 25%. Aqui é o homozigoto dominante, é amarelo, que as duas letras são grandes. Agora, vocês podem ver que tem dois resultados iguais, ó. Vezão, vezinho, que são heterozigotos. Aí eu junto eles. Eu digo 25, 25, 50%, certo? E aqui foi o vezinho, vezinho, o verde. Então, aqui é na forma de porcentagem. O outro resultado é na forma de fração, é a mesma letra, gente. Cada um desse aqui é um quarto. Então, aqui, se foi um resultado, então aqui, ó, um quarto. Como aqui foram dois resultados, gente, aí aqui será juntando 2/4. Simplificação de fração, fica 1/2. E aqui 1/4, tá? Eu também posso representar assim, aqui a forma de fração, tá bom? E a outra forma de representar é proporção. Então, aqui, como é a proporção? Foi um resultado desse, aqui 2 resultados desse e um resultado do outro. Então, aqui vai ser em forma de proporção. Então, essa forma, esses resultados é o genótipo, tá certo? Como a gente pode representar. Geralmente, a gente vê muito exercício mostrando porcentagem e proporção, tá? E o resultado, se for em forma de fenótipo, também vai acontecer da mesma forma. Só que a gente, vamos dizer assim, a escrita é diferente, mas pode ser porcentagem, fração e proporção, que é isso daqui, ó. Resultado de fenótipo. Gente, ó, o cruzamento foi esse aqui. E se for em forma de porcentagem, 75% foi amarelo, né? Por quê, ó? São 3 aqui, ó, 25, 25, 25. Ele foi o que mais prevaleceu. Então, aqui é 75% e 25%. Se for na forma de fração, né? Cada um quarto. Se teve 3 amarelos, 3/4 e o verde 1/4. E se for na forma de proporção, se foram 3 amarelas, 3/1. Ok? Ficou claro? Isso é super fácil, né? De boa. Tranquilo? Então, diante desses resultados, Mendel pôde concluir que o que foi que ele concluiu? Aí foi quando surgiu a primeira e tão falada lei. Agora que surge essa primeira lei dele, certo? Que diz que cada ser vivo é único e possui um par de genes para cada característica. A gente já viu. Cor de olho, cor de cabelo, cor de pele. As características hereditárias são herdadas metade da mãe e metade do pai. Os genes são transmitidos através dos genes e os descendentes herdarão apenas um gene de cada característica de seu pai. Para determinada característica, haverá apenas um gene do par, tanto da mãe quanto do pai. O que é que ele quer dizer? Que a gente vai herdar metade, metade e vai juntar. Porque se lembra que tem nossos cromossomos são 46 e os sexuais é a metade que precisa juntar? Aí, diante disso, eis que surge a primeira lei, que é chamada de Lei da Segregação dos Fatores ou a Lei do Monohibridismo, tá? Que diz o seguinte: todas as características de um indivíduo, certo? São determinadas por gene que se segregam, ou seja, se separam durante a formação dos gametas, sendo que assim pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes. E esses genes vão se juntar e vão transformar no ser e nas características. Ok, ficou claro? Alguma dúvida? Agora é com você, eu quero ver se você entendeu, tá?
Essa daqui, gente, eu coloquei mais para mais a parte assim, teórica. Eu não quis colocar logo a de cruzamento, não, para vocês não ficarem tão. Então, vamos ver. Aquele que é incorreta, tá? Em cada espécie de ser vivo, o número de cromossomos é constante. E isso ocorre porque na formação dos gametas esse número é reduzido pela metade e depois na fecundação restabelece o número inicial. Letra B. Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta. Quando os alelos, letra C, quando os alelos de um par são iguais, fala-se em condição heterozigótica, para a qual Mendel usava o termo puro. E quando os alelos são diferentes, fala-se em condição homozigota, para a qual Mendel usava o termo híbrido. Letra D. O mesmo caráter pode apresentar duas ou mais variáveis e a variável de cada caráter é denominada fenótipo e o termo genótipo pode ser aplicado tanto ao conjunto total de genes de um indivíduo como a cada gene em particular. Gente, essa daqui está super simples, é uma questão até um pouco extensa, mas aqui ó, você vê logo qual é a errada. Na letra C, quando ele fala heterozigótica, para a qual ele usava o termo puro, hétero é diferente. Tá aí. E quando eles são diferentes, homozigotos não são iguais. Então, aí tá na cara a letra C de casa. Ok? Obrigada pela atenção. Se tiver alguma dúvida, a gente vai tirar. Vamos fazer exercícios de cruzamento inicialmente para a gente aprender, né? E depois a gente vai responder outras questões, tá certo? Obrigada, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.